Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Mês de setembro é o mês que faz campanha de prevenção contra o suicídio, aonde denominamos o Setembro Amarelo. Suicídio não, é melhor viver com as benesses que os céus nos concedeu. Estamos no mundo de provas e expiações, uns em provas, outros em expiações. E muitas das vezes levamos a vida como um turista. Não preocupamos, simplesmente achamos que estamos aqui para usufruir os prazeres que a carne nos oferece. Se estamos em prova ou expiações, sabemos-se que um dia a conta chega. E precisamos de estar preparados, precisamos de estar alicerçados nos ensinamentos de Jesus para suplantar as dificuldades, para vencer as barreiras, para vencer os débitos a qual nós mesmos buscamos com as próprias mãos, através do orgulho e do egoísmo. Muitas das vezes as pessoas querem colocar fim nas suas vidas para livrar dos problemas. E os nossos problemas não são materiais, são espirituais. O nosso corpo é apenas instrumento do Espírito. Então, livrar do corpo para se livrar do problema é uma propaganda falsa. O que melhor devemos fazer? Orar a Deus, a Jesus, pedir a Ele que nos ajude a vencer as nossas imperfeições. Muitos já passou pela memória o pensamento de tirar a vida. Muitos podem ter tentado e não obtiveram sucesso pela graça de Deus. E aqueles que muitas das vezes estão nos ouvindo, que tiraram as suas vidas, viram que não resolveram os seus problemas. Assim nos fala Emmanuel lá no livro Consolador, Psicografia de Chico. Qual é a maior decepção do suicida? A maior decepção do suicida é ver que a morte não existe e que os problemas continuam além túmulo. Assim nos fala o livro de Chico Xavier, ditado por André Luiz, e a vida continua, e os problemas continuam, as enfermidades continuam. Então nós queremos resolver os nossos problemas, tentando contra a nossa própria vida, em vez de nós solucionarmos, em vez de nós resgatarmos os débitos de ontem, nós vamos acumular mais débitos para o futuro. As obras são claras. O que devemos fazer? Repelir
esses pensamentos. Muitas das vezes temos a predisposição para o suicídio. E os espíritos que não têm compromisso com a verdade, os espíritos obsessores, os espíritos nossos amigos, sabem dessa nossa predisposição. Então começa a alimentar. Você vai suportar isso até quando? Até quanto? Quanto tempo você vai suportar? O melhor que você faz é se matar. Então, através dessas desilusões, nós baixamos a guarda. Através dessas desilusões, nós baixamos o padrão vibratório. Que seja na perda de um ente querido, uma mãe, um pai que perdeu um filho que perdeu um pai, o esposo que deixou a esposa que deixou o esposo. Então são essas desilusões amorosas, desilusões por ter perdido um ente querido. Muitas das vezes a pessoa perde o gosto de viver, pensando só em si, mas não está pensando naqueles que te rodeiam, como pai, como mãe, como filhos, como os amigos, como parentes consanguíneos. E a obsessão alimenta isso em nós. E depois que nós cometermos o ato, não adianta nós querermos voltar. Como André Luiz nos traz nas suas obras, através da biografia de Chico, como Irmão X nos relata nas obras. Nos trabalhos de desobsessão, a qual eu já participei há alguns anos, na Casa do Cinza, na quarta-feira, ali tivemos a oportunidade de dialogar com espíritos suicidas, aonde eles relatam que queria apenas chamar a atenção, aonde eles relatam que na realidade não queria consumar o fato. Mas aí já é tarde, porque rompeu o cordão que prende o perispírito no corpo. Se rompeu, jamais retornará. Certa feita, um conhecido tentou tirar a vida enforcando. Só que o fato não consumou. Então ele me relatou que foi a pior coisa da vida dele. Além de ficar alguns dias na UTI, ele contraiu uma pneumonia porque atingiu o aparelho respiratório. E ele viveu momentos terríveis. Ele disse que graças a Deus que chegou alguém e cortou aquela corda naqueles segundos. Foi questão de segundo. E hoje ele é um homem que valoriza nos mínimos detalhes a sua vida. Não tem enfermidade, não tem revés de fortuna, que faz com que ele venha a desesperar e tirar a própria vida para se livrar do problema.
Hoje ele vê a vida como uma bênção de Deus, porque sofreu tormentos ali naquela UTI. Além do mais, vendo aqueles espíritos vampirescos em sua volta. E as obras espíritas nos esclarecem tanto sobre o suicídio, meus irmãos. Não estamos aqui para condenar nem julgar ninguém, porque qualquer um de nós estamos propensos a cometer um ato desse, porque somos fracos, somos pequenos, e além do mais, não preocupamos com a nossa melhora moral, porque aquele que está com Jesus no coração jamais pensa em tirar a vida para solucionar um problema. Mas se eu conheço alguém que era de certa religião que veio a tirar a própria vida, isso serve para nós. Não adianta nada nós estarmos dentro do Espiritismo se o Espiritismo não está dentro de nós. Então, ser espírita por voto, ser católico por voto, ser evangélico por voto, umbandista, budista, não vai resolver. Como nós vamos estreitar os laços com Deus, Jesus e a espiritualidade? Estando dentro daqueles 2 mandamentos, a qual Jesus resumiu dos 10 de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tudo que nós fizermos para o próximo, nós estamos fazendo para Deus, porque Deus é Pai de todos os seres viventes, e Ele quer o bem de todos. Por mais que esse ser seja um delinquente, é filho de Deus. Uma mãe não deixa de amar o seu filho se ele é um delinquente ou se ele é um homem de bem. Ela ama todos. Para a mãe não existe diferença da imoralidade do seu filho. Como nos fala no livro Libertação, sobre a vida de Chico, ditado por André Luiz. Quando Matilde foi ao encontro de Gregório, que era o chefe das trevas, ela disse a Gúbio: Gúbio, para a sociedade o meu filho é um monstro, para mim é um anjo. Assim é Deus conosco. E nós não perdemos em desejar o bem, inclusive para aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. É aí que nós angariamos bônus horas, que vai nos fortalecer contra a investida do mal. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora. O suicídio é uma das maiores agressões às leis de Deus. Só Deus pode nos tirar a vida, porque as nossas vidas pertencem a Deus, não nos pertence. E nós somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo. Cada um tem o seu código de barra ali de vencimento. Então vamos aproveitar esta oportunidade que estamos tendo de estar aqui encarnados, aonde nós temos o dia para trabalhar,
temos a noite para descansar dormindo. E muitas das vezes estamos escondidos dos nossos inimigos. E ao passarmos para o outro lado da vida, como suicida, vamos cair na graça dos espíritos vampirísticos. Assim nos traz, na psicografia de Chico, André Luiz. Assim nos traz o irmão X, na psicografia de Chico. E além do mais, em vez de nós resgatar os débitos de ontem, vamos acumular mais débitos, porque nós vamos destruir os nossos órgãos. Como certa feita, no hospital Eliangote, o ser desesperado com o tratamento do câncer, a quimioterapia, aquele tratamento agressivo, e ele vendo que o seu problema não tinha solução, ele se jogou do 6º andar e se quebrou todo. Aí são casos de reencarnações dolorosas, reencarnações impostas, que o ser vai reencarnar com o câncer e com aqueles aparelhos, órgãos destruídos, como no caso da queda do 6º andar, né? Pode ter quebrado o crânio. Isso aí são mais problemas. André Luiz nos traz o relato de uma suicida, de uma mulher, que ela veio a descobrir que o seu esposo estava tendo um relacionamento extraconjugal. E o orgulho falou mais alto. E o desprezo pela vida falou mais alto. Em vez dela chegar nele e dizer que ele poderia continuar a vida dele, que ela ia resolver a vida dela, o que ela fez? Se matou. E ela tinha um filho de uns 3, 4 anos. E quando o esposo chegou em casa com o filho, que viram que ela estava morta, desesperaram. E aí que ela foi dar fé do que tinha feito, desesperou também, mas não conseguia retornar àquele corpo que já estava enrijecido, frio. Então foi um desespero total. Ela queria gritar, chorar, mas não conseguia. Então o Rebecão veio, pegou ela, levou para o necrotério. E ela relata, através da psicografia de Chico, ditado por André Luiz. Depois levada para o necrotério, 2 jovens, respeitosamente, tiraram a roupa dela para fazer a autópsia. E no caso do suicídio, muitas das vezes, o espírito fica preso ao corpo. Cada caso é um caso, não podemos generalizar. Porque se nós buscarmos nas obras de Chico, nós vamos ver muitas histórias de suicidas. Então ali ela relata a André Luiz que ela não sabia o que doía mais, se era vergonha de estar nua diante daqueles 2 jovens, ou se era da faca correr o seu dorso, como seu pai fazia na fazenda
nos animais, nos porcos que matavam. Foi sepultada, o seu corpo, o seu espírito continuou preso ao corpo por muitos anos, até que viesse a vencer o seu tempo aqui na terra. E quando ela se pôs de pé diante da sua sepultura, esteve diante dela os espíritos vampirescos dizendo que era do Ministério da Justiça, que ela cometeu uma transgressão às leis de Deus. Como a consciência estava pesada, ela deixou-se levar. E aí, ela deixou-se levar pela consciência pesada. Esses espíritos vampirescos levou ela para uma gruta e abusaram dela. Ela poderia ter evitado todo esse sofrimento. Ela perdeu a oportunidade de estar ao lado da pessoa mais cara da sua vida, que era o seu filho. Mas o orgulho ferido levou ela ao suicídio, tentando se livrar do problema. Então, meus irmãos, não existe problema tão grande, tão valioso do que as nossas vidas. As nossas vidas não têm preço. Então o melhor é assimilar o golpe, buscar Deus e Jesus e a espiritualidade, para que possamos vencer todas essas dificuldades. Suicídio não. O melhor é viver as bênçãos que os céus nos concederam. Não somos espíritos missionários, somos espíritos errantes, cheios de débitos, para que venhamos a suplantar, a vencer as dificuldades. Temos que estar com Jesus no coração. Mas nós levamos uma vida inconsequente. Nós simplesmente não queremos sair da zona de conforto. Queremos simplesmente usufruir dos prazeres que a carne nos oferece. E quando vem as dificuldades, nós achamos que somos incapazes de vencer. Mas nós precisamos estreitar os laços com a espiritualidade. Nós precisamos estreitar os laços com Deus e Jesus. Não é buscar Deus e Jesus e espiritualidade simplesmente nas dificuldades. Temos que estar em contato todos os dias, através daquelas preces feitas do fundo dos nossos corações, para extirparmos para todos sempre esse pensamento do suicídio, que não nos leva a nada, porque a vida continua, apenas destruímos o nosso corpo, como nos fala no livro Momentos de Ouro, Psicografia de Chico, ditado por Espírito de Versos, ditado por Maria Dolores, se não me engano, capítulo 4, chama-se Retrato de Mãe. A primeira história de suicídio que a humanidade vivenciou, da época cristã para cá, e que isso vai
atravessar gerações e gerações, é o suicídio de Judas. Um ato impensado, não suportou a consequência daquilo que ele fez. Então ele achou que tirando a vida, resolvia o problema. E quando Maria Santíssima foi ao encontro de Judas, assim nos relata esse livro Momentos de Ouro, ele se desesperou. E disse a ela: eu sou um morto mais vivo do que nunca. Não adiantou nada eu tirar a minha vida para livrar-me desse sofrimento, do remorso. Então vamos buscar a história de Judas, para nós refletirmos que o suicídio é uma propaganda enganosa a qual os materialistas pregam. E Judas era um dos discípulos de Jesus. Então quer dizer que ele teve privilégio? Não. Ele foi para o Vale dos Suicidas. Está lá, fotografia de Chico, ditado por irmão X, livro Boa Nova. E tem esse Momentos de Ouros também, fotografia de Chico. Então ele desesperou lá nas trevas, no Vale do Suicida, porque ele queria esquecer todos aqueles acontecimentos, e viu que foi em vão. Se nós buscarmos fotografia de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, é a história da Ivone do Amaral Pereira. E as futuras encarnações traz consequências pesadíssimas, muito mais pesada do que os momentos que nós estamos vivenciando hoje em dia. Então é questão de refletir e analisar no crivo da razão. A vida é uma dádiva divina. Quantos e quantos espíritos queria estar nos nossos lugares aqui? Como André Luiz ficou 8 anos nas trevas, e só escutando covarde, suicida. E ele era um suicida involuntário por causa dos excessos de comida e bebida. Então vamos fazer das nossas vidas uma bênção. Vamos valorizar as nossas vidas, que é o melhor presente que Deus nos concedeu. Amar aqueles que Deus nos concedeu como parentes consanguíneos, para podermos estreitar os laços que muitas das vezes esses parentes consanguíneos foram os nossos adversários no ontem. Assim nos fala André Luiz. Como esse André Luiz é maravilhoso. Trabalhou na espiritualidade para nos trazer esses exemplos maravilhosos, para nos poupar séculos e séculos de sofrimento. Então, não existe dificuldade maior vivenciar os problemas de cada dia, mas com Jesus no coração. Não vamos ser vítimas de nós mesmos, porque nós sempre arrumamos uma desculpa para as nossas fraquezas, mas nós não queremos sair da zona de conforto. Nós achamos os nossos problemas muito difíceis, mas se nós olharmos para trás,
nós vamos ver que seres estão muito pior do que nós. Então vamos aproveitar esta oportunidade de estar nesse corpo são e ir de encontro aos necessitados. Nós não queremos encontrar com Jesus? O nosso sonho não é encontrar Jesus? Então, vamos buscar o necessitado. Porque Jesus disse uma frase muito interessante: me busca aonde não estou. Queres me encontrar? Vá de encontro ao necessitado, lá eu estarei. Então, a cada dia que nós buscarmos necessitados, é um novo encontro com o nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre.